Gente, indo para o nosso primeiro exercício de hoje, eu vou começar direto com o nosso último exercício. Por que eu vou fazer isso? Porque eu quero que dê tempo de fazer ele, ele aparenta ser o exercício mais difícil que tem. Pelo menos para mim foi o mais difícil que tinha de resolver. Então, ó, ele dá aqui, ele dá umas informações, né? Ele precisa que a gente determine esse ângulo X e ele nos dá essa única informação. R é paralela a S. E ele dá esse desenho aqui para a gente tentar descobrir o X. O que a gente vai fazer aqui, ó? Isso aqui é uma sacada que a gente precisa ter, que a gente vai traçar três retas paralelas, tudo bem? Vou fazer até de outra cor para a gente perceber aqui. Então a gente vai passar, aliás, não são retas paralelas quaisquer, elas têm que passar elas são todas paralelas a RS, né? Porque se RS são paralelas e mais uma reta é paralela a R, por exemplo, então ela vai ser necessariamente paralela a S também, tudo bem? E todas essas paralelas vão ter que passar nesse ponto aqui, ó, do 20 graus, nesse ponto do 80 graus e nesse ponto do X graus, tudo bem? Então, ó, vamos fazer aqui. Não vai ficar certinho, né, porque eu estou fazendo sem nenhuma régua. Mas aqui, a gente traçou agora, então, as três retas paralelas. O que a gente vai fazer com isso, ó? O que a gente vê aqui? Se a gente der continuidade um pouquinho nessa reta aqui, isso aqui não são duas paralelas? São. Isso aqui é uma transversal. Ah, lembra que eu expliquei para vocês? Então, esse ângulo aqui, ó, ele é oposto ao vértice a esse ângulo aqui, que trazendo aqui para cima é este mesmo ângulo. Então, ele é igual, tudo bem? Então, aqui também vai ser 10 graus. Lembra que eu falei para vocês? Esse ângulo é igual a este, que também é igual a estes dois aqui, certo? Se vocês não conseguirem visualizar, é só falar comigo depois. Então, esse aqui tinha 20 graus no total. E aqui tem 10, então aqui também tem 10 graus. Tudo bem? O que a gente faz aqui, ó, como se aqui fosse outra transversal. Aqui é uma transversal zona e aqui são duas paralelas. Então a gente tem a mesma coisa, duas paralelas cortadas por uma transversal. E a gente tem então que esse ângulo aqui também vai ser de 10 graus. Ficou bem ruinzinho de ver esse aqui, né? Mas esse ângulo aqui também é de 10 graus. Por que ele é de 10 graus? Porque é a mesma coisa que a gente pegar esses dois ângulos aqui e transferir eles aqui. Tudo bem? Então seria como se aqui fosse 10 graus, que por ser oposto ao vértice, aqui também vai ser de 10 graus. Se aqui é de 10 graus e no total é de 80, então esse aqui vai ser de 70 graus. Gente, parece um pouquinho confuso de entender assim eu ir fazendo rápido com vocês, então se vocês entenderem alguma coisa, tiverem dúvida nesse exercício, vem falar comigo, tá bom? E a gente, ó, faz aqui, dá uma continuaçãozinha. Isso aqui são duas paralelas também, não são? São. Isso aqui é uma transversal. Então, quer dizer que esse ângulo aqui, ó, também vai ser de 70 graus. Igual esse aqui. Por quê? Porque, ó, fazendo aqui duas paralelas cortadas por uma transversal, aqui é oposto pelo vértice. Então, esse ângulo aqui é de 70 graus. E a gente traz ele para cá, que vai ser exatamente esse ângulo aqui que eu estou mostrando para vocês. Então aqui é 70 graus. Última coisa que a gente tem, continua essa reta aqui e continua aqui. Aqui também é de 50 graus, opostos pelo vértice. Transfere esses ângulos para cá, ó. Esse ângulo vai vir para cá e este ângulo vai vir para cá, tudo bem? Então aqui vai ser de 50 graus. E a gente descobre exatamente a nossa resposta. Por quê? Porque é a soma desses dois ângulos aqui. Se um é 50 e o outro é 70, então a soma, nosso x, vai ser igual a 120 graus. Que é igual a 70 mais 50 graus, certo? Se você não entender essa parte, tenta dar uma estudadinha de novo na parte de retas cortadas, duas paralelas cortadas por uma transversal e opostos pelo vértice. É só isso que eu usei aqui nesse momento, tudo bem? Se você não entender qualquer coisa, vem falar comigo que eu estou disponível para tirar dúvida. Gente, por último na aula de hoje, eu vou fazer aqui com vocês o nosso exercício 3A, tudo bem? Porém, eu vou fazer o exercício 4 antes dele. Só que o exercício 4 eu não vou precisar usar o quadro, então eu já deixei ele aqui atrás, tudo bem? É um exercício que fala das coisas que aconteceram na aula passada, no assunto, né, da aula passada, tudo bem? Então ele vai ter três proposições ali, eu vou ficar olhando aqui no computador, tá? Se eu ficar me inclinando é por isso. Vai ter três proposições e ele vai querer saber quais são verdadeiras, tá bom? Então, a primeira proposição, duas retas distintas determinam um plano. Gente, o que é determinar um plano? Às vezes, quando a gente tem duas retas coplanares, a gente já consegue saber qual que vai ser o plano delas, o plano
Cada plano ele tem uma equação que determina um plano, tá bom? Então vai ter 3x mais 2y mais 5z é igual a 7. Isso aí determina, sim, um plano, tá? Então a gente tem duas retas. E elas vão determinar um plano necessariamente? Não. Se elas forem, por exemplo, concorrentes, assim a gente já sabe mais ou menos qual que vai ser o plano dela. Se elas forem paralelas, assim, ó, nessa direção, a gente já sabe que esse aqui mais ou menos vai ser o plano que contém cada uma delas. Porém, e se elas forem reversas? Como que a gente sabe um plano aqui? Entendeu? Então, não necessariamente. A gente vai ter um plano determinado por duas retas. Se elas forem reversas, não tem como elas determinarem um plano. Então, a primeira é falsa. Eu vou colocar aqui pequenininho só. A 1 vai ser falsa. Ó, exercício 4, tá? A 1 vai ser falsa. E a 2? Vamos ver o que ela diz. Se duas retas distintas são paralelas a um plano, então elas são paralelas entre si. Será que são mesmo? Por exemplo, aqui a gente tem um plano, ó. Bem aqui na horizontal certinho a gente tem um plano. Lembrando que um plano ele é infinito em cada uma das suas dimensões aqui, tá? Então a gente tem um plano e aqui a gente tem uma reta que é paralela a esse plano. Então essa reta nunca vai cruzar com esse plano. E aqui a gente tem outra reta, que também nunca vai cruzar com esse plano. Então ela é paralela a esse plano. Essas duas retas são paralelas? Não, elas são reversas, ó. Se a gente olhar, elas não são paralelas certinho, elas são reversas. Então não necessariamente. Se tem um plano e tem duas retas paralelas a ele, não necessariamente elas vão ser paralelas entre si. Então a segunda também vai ser falsa. Tudo bem? E a terceira proposição? O que ela nos diz? Se dois planos são paralelos, então toda reta de um deles é paralelo a alguma reta do outro. Gente, a gente tem aqui, ó, dois planos, tá bom? Finge que eles estão aqui passando bem na minha frente. A gente tem uma reta em um deles. Então essa reta aqui está dentro do primeiro plano. A gente necessariamente vai ter uma reta paralela a essa no outro plano? Sim. Ele é infinito em todas as dimensões, vocês lembram? Ele é infinito para cá, para cá, para cá, para cá. Qualquer direção ele é infinito, os dois planos. Então, se a gente tem uma reta aqui, não é possível que a gente não vá ter uma reta paralela a essa no outro plano. Seria basicamente a mesma coisa, só que com uma distanciazinha aqui. Então, sim, vai existir necessariamente uma reta paralela a essa, só que no outro plano, porque ele é infinito, não tem como não haver uma reta que seja paralela a essa. Então aqui é verdadeiro. 3 é verdadeiro, tudo bem? Então com isso a gente pode ter que apenas a alternativa de número 3 é verdadeira, o que nos dá a alternativa não, né? Apenas a proposição número 3 é verdadeira, o que nos dá a alternativa letra B, tudo bem? Então exercício 4, alternativa letra B. Vou apagar aqui e a gente já vai fazer o 3A. Gente, exercício 3A, bem tranquilo, só mais um pouco de retas paralelas cruzadas por uma transversal, igual vocês já viram. Que ó, a gente aprendeu, a gente tem dois ângulos aqui, né? E ele fala que R é paralelo a S, e ele quer saber qual que é o valor de X. Como que a gente faz isso? A gente aprendeu ó, que esse ângulo aqui vai ser igual, congruente, a esse ângulo aqui. Que transferindo é o mesmo desse daqui de cima, vocês estão vendo? É o mesmo ângulo, só que está um pouquinho mais para baixo aqui na nossa transversal. Então, se este aqui é igual a este ângulo e este também é igual a este ângulo aqui, a gente tem que esse ângulo aqui é igual a esse ângulo aqui. O que a gente faz então? A gente quer saber o valor de x? A gente tem que 4x menos 20 vai ser igual a 3x mais 20. E daí a gente só isola o x e consegue descobrir o resultado. Então vai vir 4x. 3 está positivo desse lado, passa negativo para o outro. Menos 3x é igual a 20. Então aqui tem 20 já. 20 que está negativo desse lado, passa positivo para o outro. Então vai ficar 20 mais 20. 4x menos 3x, 1x. 20 mais 20, 40. Então aqui a gente tem que x é igual a 40 graus, tudo bem? Então a resposta da nossa letra A do nosso exercício número 3, x é igual a 40. Pessoal, com isso a gente acaba a nossa aula de hoje, com esses dois exercícios a gente acaba a nossa aula de hoje.
Qualquer dúvida que tiverem dessa aula ou da aula passada, que também é da mesma unidade, podem entrar em contato comigo e até semana que vem, gente.